Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e também da do seu Filho amado Jesus Cristo, seja com todos vocês. Hoje nós vamos concluir a série sobre a Santíssima Trindade, que nós, desde o início do ano, estamos aqui neste canal falando sobre a pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São vários estudos relacionados a cada uma dessas pessoas e hoje nós vamos concluir falando sobre a Trindade, que é a existência de um único Deus, mas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos falar do relacionamento da Trindade com a Igreja, né? E a partir da próxima semana nós vamos iniciar uma nova série. Espero que você continue nos acompanhando aqui neste canal e você vai ser enriquecido com a palavra de Deus e também edificado com os ensinos que nós vamos estar postando. A Trindade Santa e a Igreja. Então nós temos vários versículos em vários livros da Bíblia Sagrada, mostrando que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E antes da ascensão de Jesus aos céus, para sentar ali ao lado do seu Pai, ele deu uma ordem aos seus discípulos, da qual foi estabelecido a sua igreja. Está lá em Mateus 28, 19, que eles deveriam irem, né, e ensinarem que todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja ela é estabelecida ali em Atos 2, e ela vai cumprir a sua missão, testemunhando relacionado à salvação em Cristo Jesus, que leva o homem à comunhão com o Pai. Então a igreja, capacitada pelo Espírito Santo, ela vai cumprir o que? A sua missão. E o plano da Trindade, né, o plano redentor, nós vamos encontrar o Pai, ele elegendo homens para serem salvos antes da fundação do mundo. E através de Jesus Cristo, o Pai nos adota o que? A sua família. E o Filho, ele é aquele que trouxe a expiação dos nossos pecados. Ele executou o plano da salvação, ali trazendo o que? A redenção. E o Espírito Santo, ele opera o que? A regeneração, nos levando a uma nova vida, a qual nós somos santificados. A igreja, ela é um mistério que estava oculto, Paulo escrevendo aos Efésios, antes da fundação do mundo. Então nós temos que entender que Deus, além de ser todo-poderoso, ele está em todos os lugares e também conhece todas as coisas. Então a sua onisciência. E uma das partes da onisciência de Deus é a sua presciência. Deus sabe todos os eventos. Nada vai ser surpreendido ao nosso Pai, porque Ele conhece todas as coisas. Deus é eterno. E por Deus ser eterno, Ele está fora do tempo. Ele é atemporal. Para Ele, passado, presente e futuro é o mesmo tempo. Embora Deus trabalhe dentro do tempo de várias maneiras, mas Deus está fora do tempo porque Ele é atemporal. Ele não teve começo e não tem fim. Mas Deus, Ele age no tempo para
sustentar todas as coisas, trabalhar em favor da humanidade e daqueles que serão salvos. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Então, Deus, ele tomou a iniciativa antes da fundação do mundo de estabelecer o plano da salvação. E ele elegeu o quê? Homens para serem salvos. Essa eleição, ela não ocorre de uma forma abstrata. A salvação, ela é centrada em Cristo Jesus. Então, Deus, na sua presciência, elegeu homens a serem salvos. Só que há responsabilidade humana diante da eleição de aceitar o plano salvífico estabelecido por Deus, que é através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o centro do plano redentor do Pai, porque fora dele não há salvação. Como está no livro de Apocalipse, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então o Pai elegeu, antes da fundação do mundo, homens para serem salvos, através da fé, da crença, da redenção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós somos salvos através do sangue vicário de Cristo, ali derramado, ali na cruz do Calvário, que é a redenção. Então a redenção é resgatar algo, trazer de volta. Então a comunhão com o Pai, que o homem havia perdido, Jesus o resgatou, ou comprou de volta, levando o que? A uma comunhão com o Pai. Então a igreja, ela passa a existir, embora ela já foi profetizada por Deus antes da fundação do mundo, no seu plano redentor, na sua presciência. Deus já sabia, né, do estabelecimento da igreja, que através de Cristo as pessoas seriam eleitas para a salvação. Nós vamos ver que a igreja só existe porque Cristo morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu e está à direita do Pai, e ele intercede por nós. Então os crentes são alcançados que pelo sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa de todo pecado, e através do sangue nós somos justificados. Nós vamos nos tornar o que? Justos, santos para Deus, através do sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. Então Jesus estabeleceu o que? Uma nova aliança. E essa nova aliança, ela foi realizada, ela foi executada através do seu próprio sangue. Então vai remeter à antiga aliança. Nós vamos ver que o pecado era algo tão terrível que o homem merece a morte. Mas Deus já mostrou a maneira da qual o homem seria salvo, né? Através dos sacrifícios da antiga aliança. É uma tipologia que se cumpre em Cristo. E Cristo executou o que? Um sacrifício perfeito, válido para toda a eternidade. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, a igreja é purificada, a igreja é reconciliada e consagrada agora para Deus. E nós temos aqui o Espírito Santo, que é aquele que santifica a igreja. Então não há como o homem, ele, alcançar uma nova vida em Cristo, se ele não nascer da palavra e de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que trabalha, vem fazer morada no coração do homem, né? Levando o homem o quê? Uma nova vida. Uma vida agora que ele vai abandonar o pecado e ele vai adorar a Deus em espírito e verdade. Ele vai andar o que? Novidade de vida. Praticando o que? A palavra de Deus. Obedecendo a verdade do Evangelho.
Então o Espírito Santo é ele que aplica a salvação e de uma forma soberana ele opera nos redimidos, levando eles o que? A uma santificação. Porque santificação, ela nos traz o que? Uma mudança de posição. Porque antes nós estávamos separados de Deus, mas agora nós somos enxertados em Cristo. Então há uma mudança de posição. E essa mudança de posição também nos leva a uma mudança de vida. Um viver agora separado para Deus. Então nós vemos o plano maravilhoso que da Trindade. O Pai, ele elege o que? A salvação através de Cristo Jesus. Jesus, ele cumpre o que? O plano da redenção. Morrendo por nós ali na cruz do Calvário. E o Espírito Santo é aquele que dá a nova vida. E leva o homem o que? A se tornar santo. Porque todos os seus pecados são perdoados. E ele agora, ele vive uma vida que obedece à verdade do Evangelho, os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então a igreja, ela agora tem uma comunhão íntima e completa com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa comunhão com o Pai, nós vamos ver que é demonstrada no amor do Pai. João 3,16 diz que Deus amou a humanidade, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é manifestado através ali do resgate realizado pelo seu único Filho, Jesus Cristo. E nós precisamos agora sermos conservados nesse amor. Esse amor que foi doado, foi nos dado, mesmo nós não merecemos, mas Deus nos amou e nos resgatou para Ele. Então agora nós precisamos demonstrar esse amor. E Jesus lá em João 14:21, ele vai dizer, se vocês me amais, olha só, Jesus disse, vocês guardam os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E essa demonstração de amor para com Deus, ela é também evidenciada no nosso relacionamento com o nosso próximo. Porque João, lá na sua epístola, na sua carta, ele vai escrever, dizendo, se alguém diz que ama a Deus, mas essa pessoa não ama o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. E o amor de Deus não está nele. Então, nós agora, através de Cristo Jesus, fomos alcançados por esse amor tão grande de Deus. E precisamos conservar esse amor e demonstrar esse amor através das nossas atitudes, através da nossa maneira de viver. E a comunhão com o Filho. Então a comunhão com Cristo é que nos leva até o Pai. Então a Escritura, ela nos mostra, né? 1 João diz, lá no capítulo 5, verso 12, quem tem o Filho, no caso a Cristo, esse tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, esse também não tem a vida. Então a vida, ela está em Cristo Jesus. Então quando nós nos rendemos a Ele, como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele mora em nós e nós somos enxertados em Cristo, temos comunhão com Cristo. E essa comunhão com Cristo nos faz a caminhar para as mansões eternas, para viver eternamente com o Pai, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho que leva o homem ao Pai, que leva o homem a uma vida eterna. Então, além de nós termos a comunhão com o Pai, agora nós temos a comunhão com Cristo, que nos dá uma viva esperança de uma vida eterna. E essa comunhão, ela
foi ali provida ali na cruz do Calvário. Mas é essencialmente necessário que o cristão ele dependa da ação do Espírito Santo, tenha comunhão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. É ele que nos leva a uma experiência em cumprir a vontade de Deus. Então nós precisamos temos uma conexão, uma intimidade, uma comunhão com o Espírito Santo, para que ele possa nos levar a uma vida de obediência, a uma vida de santificação, para caminharmos através de Cristo rumo às mansões eternas e estarmos para sempre com o nosso Pai. Então a comunhão com o Espírito Santo, ela não é só uma comunhão individual, porque o Espírito Santo ele vem e mora em nós, mas nos leva a uma comunhão com o nosso próximo, uma comunhão, com a comunidade da qual nós vivemos, a comunidade de fé. Nós vamos ter comunhão com as pessoas, e é claro que nós não vamos apoiar a pecaminosidade, mas nós temos que procurar ter um relacionamento com todos, porque se depender de vós, tenhais comunhão com todos os homens. É isso que vai dizer a palavra de Deus. Então, a obra vicária de Cristo, nós vamos ver ali que nos leva a uma comunhão íntima com Ele, com o Espírito Santo e com o Pai. Assim como o Pai nos amou e enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, a missão do Pai, o Pai ele envia o Filho agora ele envia a igreja. Ele fala assim como tu me enviaste ao mundo, lá em João 17:18, também eu os envio ao mundo. Então Jesus ele enviou os discípulos ao mundo, porque Jesus cumpriu o plano da salvação. Mas o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E como eles serão salvos se eles não ouvirem o que é a verdade do Evangelho? As boas novas que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele perdoa, Jesus Cristo, ele transforma, e Jesus Cristo, ele leva o homem a uma vida eterna com Deus. Então Jesus Cristo ele comissiona os seus discípulos para que eles fossem pregassem o Evangelho em todos os lugares. Quem cresce seria salvo, mas quem não crê nessa verdade, infelizmente está condenado, porque não há salvação fora de Cristo Jesus. E nós vamos ver que Jesus ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. E esse estará convosco para sempre. Ele habitará em vós. Então nós vamos ver que o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, nos capacita a fazer a obra de Deus. Porque a obra, ela precisa ser levado, testemunho. E precisa ser ensinada a verdade a todas as pessoas. E as pessoas precisam fazer uma confissão de fé, que é o batismo, demonstrando que está morrendo para o mundo, mas está ressuscitando para viver uma vida que agora louva a Deus, que agrada a Deus. Então, o plano da redenção foi estabelecido desde a eternidade. O Pai elegeu